Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem e quero compartilhar um pouco sobre a história de uma mulher na Bíblia pouco conhecida, mas não menos importante, a história de Hulda, e está em 2 Crônicas, capítulo 34, que nos diz que houve um rei que começou seu reinado aos 8 anos de idade e que reinou por 31 anos em Jerusalém, o rei Josias, e que este rei, em algum momento, decidiu que o templo haveria de ser reconstruído, pois estava em ruínas. E aí ele separou 3 homens: Safã, que era o secretário da corte; Maazéias, que era o governador da cidade; e Joá, que era o cronista aquele que narra os fatos, para que esses 3 homens levassem o dinheiro necessário para a reconstrução do templo. E aí, quando eles chegaram lá, Ilquias, que era o sumo sacerdote, havia encontrado ali no meio das ruínas o livro da lei do Senhor. Ele encontrou este livro perdido, talvez esquecido, e entregou a Safã. E Safã o levou até o rei. E o rei, quando o recebeu, pediu para que Safã lesse o que estava escrito. Alguns estudiosos acreditam que se tratava do Pentateuco. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que conta a vida do povo de Israel desde a criação do mundo até a morte de Moisés. E o que estava escrito era referente a uma série de maldições que haveria de vir sobre aquele reinado e sobre a vida daqueles moradores, porque eles haviam cometido 2 pecados muito graves: o de apostasia, que era o abandono da fé, e também o de idolatria. Eles estavam adorando outros deuses no lugar do Senhor. Eles haviam abandonado a fé e haviam abandonado também o Senhor, haviam saído dos caminhos do Senhor. O rei, quando ouviu tudo isso, o coração do rei ficou abatido, e a Bíblia conta que ele ficou sensibilizado, ele se humilhou perante o Senhor e chamou Safã mais 4 homens para que procurassem um profeta e então levantassem uma interpretação necessária para aqueles fatos, aquelas coisas que haveriam de acontecer naquele lugar, na vida daquele povo. Aqueles homens decidiram procurar a profetisa Hulda. Interessante que naquela mesma época haviam outros profetas, como por exemplo Jeremias, Abacuque, Naum, entre outros, mas por alguma razão eles decidiram procurar por Hulda, a profetisa. Lembrando que nós não acreditamos mais em novas profecias, né? As profecias aconteceram no Antigo Testamento, através da vida dos profetas, e no Novo Testamento essas profecias e profetas foram substituídos pela palavra de Deus e pelos apóstolos. Profecia, que nada mais é do que a interpretação das escrituras, uma análise dos acontecimentos e a aplicação da palavra de Deus. Me lembro que o primeiro livro de homilética escrito pelos puritanos, ali por volta de 1500, escrito pelo William Purgis, que tinha como título a arte de profetizar, nada mais era do que a arte de pregar. Então, quando nós ouvimos uma pregação fiel à Bíblia, podemos sim dizer que isso se trata de uma profecia. Resumindo, nós acreditamos que as profecias cessaram, mas temos plena certeza que a palavra do Senhor é toda necessária e reveladora da parte de Deus para o seu povo. Bom, Hulda foi procurada por aqueles homens enviados pelo rei Josias. E então Hulda enviou uma mensagem ao rei Josias, depois de ter ouvido, através daqueles homens. E ela disse que realmente, como aquele povo anterior, vários outros reis, né, que antecederam o rei Josias, haviam se desviado do caminho do Senhor, aquele povo havia se corrompido e haveria de vir maldições sobre reinado e vida daquele povo. Então, Hulda ainda disse que porque o rei Josias
entregou seu coração ao Senhor com profunda tristeza e preocupação acerca de tudo aquilo, o Senhor havia ouvido a oração do rei Josias e o pouparia também o seu povo de todos aqueles males. É interessante que ainda mais na frente, acho que alguns capítulos para frente, nos conta que aquele reinado de Judá, aquele lugar, o reino de Judá foi invadido pela Babilônia. Então, muitas coisas que haveriam de acontecer ali no reinado do rei Josias aconteceu depois, porque ainda de acordo com Uda, o rei Josias seria preservado, não só ele como seu povo. E isso aconteceu. O rei Josias, como Uda havia dito, ele desceu à sepultura junto com seus pais em paz. E o seu povo também foi poupado. Depois disso, o rei Josias, depois que o templo foi restaurado, o rei Josias convocou os moradores, todo aquele povo, e ele falou sobre a importância de andar nos caminhos do Senhor e se manterem nos caminhos do Senhor e de adorar somente ao Senhor. O rei Josias, a palavra de Deus conta que ele não se desviou dos caminhos do Senhor em tempo algum. Então, aquele povo ouviu o rei e aquele povo se manteve fiel nos caminhos do Senhor, fiel ao Senhor. Ulda, uma mulher comum, uma mulher sem plateia e uma mulher sem holofotes. Ulda, uma mulher que não se corrompeu. Ulda, uma mulher que conhecia a Deus e Deus a conhecia. Ulda, uma mulher que Deus a usou dentro de suas condições, dentro de sua realidade. Não precisamos de plateia para que o Senhor nos use. Precisamos de uma vida de oração ao Senhor. Precisamos de uma vida de relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa nos usar para a honra e para a glória dele, dentro da nossa realidade.